palestra, né, do nosso painel e também do congresso, meu amigo William Pereira, que é advogado, economista e cientista de dados, especialista em compliance da privacidade e proteção de dados e consultor empresarial associado à AED Consulting, uma das nossas patrocinadoras. Por favor, William, com a palavra. Muito obrigado. Será que o meu vai abrir? Espero que sim. Vamos ver. Aí, ó. Boa. Problema obrigado. da coitada. Era um problema técnico só com o da Larissa. Eu queria parabenizar a Larissa. Eu sei que, enfim, eu preparei uma puta apresentação aqui, né? Ainda bem que... Parabéns, tá? Pela apresentação. Tem algum economista na plateia? Ok, agora eu fiquei nervoso. Vamos lá, então. Pessoal, boa tarde. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BDE, especialmente na figura do Gustavo Miró, que me chamou para palestrar aqui. Tá? Meu nome é William Pereira, como ele apresentou, né? Sou consultor associado à ED Consulting. É uma honra estar aqui com vocês. Tá? Gente, a nossa história começa na Alemanha. Tá? Vamos supor que você tem um carro aí, e você está passeando pela estrada da Alemanha, você decide parar para abastecer seu carro, né? E aí você nota uma coisa muito estranha, que é o seguinte: os preços estão todos iguais entre os postos de combustível. Bom, que estranho. O que será que está acontecendo aqui? Bom, os postos da Alemanha não contavam que existem motoristas economistas. E eles existem na Alemanha também. E esse aí deu o caso de ser um economista. E ele já pegou seu notebook e começou a olhar os dados para ver se estava havendo algum tipo de cartel ali. Porque ele, bom, os preços tudo igual, deve ter algum tipo de conluio. E quais os dados que ele tinha? Bom, ele tinha o preço dos postos, minuto a minuto, né, característica dos postos, a marca do posto, o preço do combustível no atacado e alguns outros dados que podem também influenciar o preço, mas que podem não ter muita coisa a ver com cartel ou conluio. Tá? E ele começou a investigar se tinha padrão nesses dados, e ele achou uma coisa muito curiosa. Ele verificou que, de uns tempos para cá, esses preços têm tido mais ajustes, esses ajustes têm sido mais sutis, e os postos estão sendo mais reativos em resposta aos concorrentes. E ele chegou à conclusão de que isso não pode ser obra de um ser humano. Nenhum gerente consegue atualizar preço de forma tão rápida em resposta aos concorrentes, de forma tão finamente ajustada. Não tem como. Ou isso é magia negra, ou a gente está diante de algum algoritmo aqui. Né? Mas aí é uma hipótese que ele tem. Então, vamos pensar aqui. Ali você tem o tempo de reação do posto ao concorrente, e aí você tem o tempo de 2016 a 2018. A gente vê que o tempo de reação ao concorrente vem caindo, certo? Mas isso, por si só, não indica que tem algoritmo nenhum, que tem conluio nenhum. Por quê? Bom, pode ser simplesmente o caso de os gerentes estarem aprendendo com o tempo a precificar melhor. Tá, como é que o economista faz para tentar testar a hipótese de que, em algum momento aí, teve um algoritmo? Né? Bom, ele cria um modelo de quebra estrutural. O que é um modelo de quebra estrutural? Bom, até um determinado ponto T, entre 2016 e 2018, houve uma tendência. E aí alguma coisa aconteceu ali, não sei se é magia negra, se é algoritmo, que essa tendência mudou do nada. Tá? Muito bem. Sendo que sequer houve isso, porque isso é a hipótese dele que houve isso. Ele não sabe se as empresas fizeram isso. E aí, e caso isso tenha realmente ocorrido, como que ele faz para identificar quando que isso ocorreu? Porque entre 2016 e 2018, existem vários pontos ali, 2017 de fevereiro e tal. Como que ele determina onde que ocorreu essa quebra, caso ela tenha ocorrido? Né? E aí eu vou deixar isso para os nerds, tá? Não vou... Mas, basicamente, a gente quer responder quanto que a hipótese de que houve uma quebra contribui para explicar uma diminuição no tempo de reação. Né? E os economistas colocam um número para isso, que é a estatística F, que basicamente vai dizer quanto que o modelo de quebra contribui para explicar aqueles dados em relação ao modelo tradicional que a gente tinha. E a gente tem um valor crítico de F, que é basicamente o quão grande F precisa ser para ser considerado estatístico, significativamente estatístico. Tá? Então, o economista coloca valores de F crítico em 7,12 e 8,68, que é basicamente para ter um p-valor ali de 5%, tá? Mas vocês não precisam se preocupar com isso.
E aí, basicamente, ele diz o seguinte, olha, o momento no tempo que a gente fizer esse modelo de quebra e tiver um maior F, vai ser esse o momento que provavelmente aconteceu essa quebra e o algoritmo foi instalado. E será significativo se esse F for maior que o valor F crítico. E aí o economista ele estabelece o critério para identificar se um posto adotou ou não esse algoritmo. Basta que ele tenha tido realmente uma quebra estatisticamente significante, seja no número de mudança de preço, no tamanho médio da mudança, ou na velocidade de reação, e o economista tem uma surpresa. E aqui eu vou diminuir um pouco mais o ritmo, tá? Mas o economista tem uma surpresa, porque ele verificou que na Alemanha houve sim uma mudança de forma significativamente estatística no meio desse período. Essa mudança foi, em grande parte, em meados de 2017, os postos realmente começaram a adotar algum algoritmo de precificação inteligente, e, ao final de 2018, cerca de 1/3 dos postos das 5 maiores marcas da Alemanha, como Shell, Esso, já estavam adotando precificação inteligente. Tá? E aí a gente tem crescendo a quantidade de postos de cada marca que está adotando esse algoritmo. E lembrando, o economista não tinha, no início da análise dele, nenhuma informação sobre se os postos estavam ou não adotando precificação algorítmica, e nem quando eles tinham começado. Ele conseguiu deduzir tudo isso apenas com estatística e dados. Tá? Pois bem, outros resultados desse estudo que são interessantes, a significância estatística do aumento da margem de lucro, que também foi pesquisado, ela muda conforme a estrutura de mercado, o que mostra que esse algoritmo ele leva a ganhos da margem de lucro por modificar fatores competitivos. Não é por alguma outra coisa ou ganho de eficiência no preço. Eu vou passar aqui rapidamente, vocês podem ler o paper inteiro, escaneando esse QR Code, quem quiser. Vou parar um pouco ali para o Pedro, pois bem. Opa, tá, agora vai dar, senão o meu tempo para. Bom, vamos lá. Herética, terror dos estagiários, obsolescência dos netos, e-mail profissional, ou simplesmente IA. Né? A IA, ela mudou muitas coisas na nossa vida e não seria diferente nos mercados e no direito concorrencial. Recentemente, as maiores agências reguladoras do mundo, agências de proteção à concorrência, soltaram esse comunicado conjunto, alertando para os riscos da IA nos mercados e para a competição. E no Brasil? Bom, no Brasil a gente tem 2 grandes problemas que eu queria falar aqui. Um é a ambiguidade legal, e o outro é que a gente não tem clareza sobre qual é o mercado relevante da inteligência artificial. Vamos começar pelo primeiro ponto, ambiguidade legal e suas implicações. A gente tem na Constituição Federal de 88 que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise, dentre outras coisas, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Coube a lei que criou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência regulamentar isso. E tem uma coisa interessante ali, que diz ali, ó, independentemente de culpa, é ato infracionário qualquer ato que possa produzir os seguintes efeitos. E ali a gente tem prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, e ali é só uma exceção de que, caso seja um processo natural para ganhar eficiência, está tudo certo. Né? E o que é que ocorre? Se a gente pega aquele estudo da Alemanha, o que ficou provado ali é que os algoritmos, eles acabaram aprendendo a fazer uma colusão de forma tácita, sem o comando dos gerentes desses postos. Né? Bom, e aí a gente tem as seguintes dúvidas. Né? Primeiro, colusão algorítmica pode prejudicar a livre concorrência, como a gente viu, pode. Isso qualifica a colusão como ato infracionário, mesmo que não tenha sido dado uma ordem específica para isso, porque aquele estudo ali, ele mostrou que os preços, que a margem de lucro ela só ia aumentar depois de 1, 2 anos. É um processo lento de aprendizado do algoritmo. Né? Segunda dúvida, se a colusão algorítmica não prejudicar a livre concorrência, ela ainda assim é um ato infracionário, porque ela pode prejudicar a concorrência? Terceira dúvida, se for um ato infracionário, deve ser punido? Porque nem sempre precisa ser punido, especialmente se é um mercado novo, em desenvolvimento, a gente não quer estimular a inovação.
E tem uma discussão de fundo nisso tudo, que envolve dois grandes teóricos, duas escolas de direito antitrust. A primeira é do Justice Louis Brandeis, que basicamente é como se ele focasse mais no caput, né, da lei, né, que diz que, se puder, né, dominar mercado ou prejudicar a livre concorrência, é ato infracionário, enquanto o Ronald Brock, ele tem a regra da razão, que é utilizado no direito antitrust, que basicamente vai dizer que o objetivo do direito antitrust é preservar a eficiência do mercado e não perseguir cartel ou posição dominante. E o que acontece? A ideia do Brock, da Escola de Chicago, da análise econômica do direito, está em recessão no direito antitrust, embora, por muito tempo, tenha sido a teoria dominante. Aqui a gente tem um estudo para os Estados Unidos que mostra que o uso de linguagem econômico nas decisões das cortes de apelação dos Estados Unidos vem diminuindo ali desde um pico ali nos anos 2000. E no CAD, no Brasil, isso está acontecendo também? Temos sinais que sim. O professor Luiz Fernando Schwartz, da FGV, de São Paulo, lá em 2008, ele dizia que não há nenhuma área do direito brasileiro que tenha sofrido mais influência de uma teoria extrajurídica do que o direito antitrust. Ele estava se referindo à teoria econômica influenciando o jurídico, né? 20 anos depois, um pouco menos que isso, em uma dissertação de mestrado, o Marco Antônio Fonseca Júnior destaca: há uma tendência de mudança na interpretação do que seriam os objetivos do direito antitrust no Brasil. E eu pude conversar com um dos palestrantes que conhece muito bem o CAD, ele pôde confirmar isso para mim, tá? E o mesmo autor, ele diz: o modelo analítico parece tender, mesmo que de forma ainda bastante tímida, para o modernista, para o neobrandesiano populista. Tá? Apesar disso, o CAD ele foi consultado pelo Posto Ipiranga sobre colusão algorítmica, porque o Posto Ipiranga adotou, né, um algoritmo de precificação inteligente, e o CAD, nesse momento, ele disse que aplicaria a regra da razão para esses casos, o que mostra ali uma adesão à ED, Escola de Chicago e tal. Né? Então, no mínimo, há sinais trocados sobre como o CAD vai proceder nisso. E sinais trocados significa insegurança jurídica. Insegurança jurídica em um mercado novo, cheio de risco em desenvolvimento, significa desestímulo à inovação. Qual o mercado relevante de IA? Não se sabe muito bem, porque IA, se ela pode ser um objeto, como, sei lá, ChatGPT, é um produto, tá? Mas ela pode ser também um meio, uma ferramenta, como a gente viu de colusão algorítmica. Então, é difícil determinar o mercado relevante de IA. É por isso que o Centro Internacional para Direito e Economia foi convidado pelo DOJ, que é o Ministério da Justiça americano, para se pronunciar sobre os efeitos de IA no ambiente competitivo, e ao invés deles destacarem os riscos da IA, ele destacou os riscos da regulação, porque ele disse o seguinte: olha, a preocupação dos reguladores sobre o impacto da IA no direito da competição, na concorrência, pode ser exagerado. Inclusive, e aqui eu grifei, o risco de excesso regulatório para inteligência artificial não pode ser subestimado, porque é um mercado novo e pode estimular a inovação. É melhor o regulador dar um passo atrás, esperar um pouco, ver como isso se desenvolve, até para descobrir quais são esses mercados relevantes. Eu vou passar um pouco mais rápido. O CAD, né, como a própria Verônica disse, ele apresentou, em abril de 2024, uma sugestão, né, que fosse incorporada ao PL, que trata do Sistema Brasileiro de Inteligência Artificial, porque ele disse que ele precisa de mais poder para investigar como a IA está se comportando, para saber como as empresas estão usando o algoritmo, o que é que tem por trás desse algoritmo e tal. Né? Entretanto, não é óbvio que o CAD precisa de mais poder. E tem autores que dizem que as ferramentas atuais que o CAD já tem são suficientes para ele atuar. Você tem ali autores que trazem isso muito claramente. E, como a gente viu no exemplo do estudo que eu iniciei aqui, naquele estudo você teve apenas dados e estatística. Não foi necessário nenhuma ferramenta extra, né, que já não houvesse antes da IA existir.
Aquele modelo veio antes da IA. Me parece que, muitas vezes, basta ter dados, né? E, sendo que isso também não é nada trivial, porque a agência que coleta dado, por exemplo, de postos de combustível aqui no Brasil, a ANP, acabou de dizer que, devido a cortes orçamentários, reduzirá a pesquisa de preço. Isso se encaixa muito em temas de outras palestras aqui que falavam do ataque às agências reguladoras. Então, talvez não é que o CAD precise de novos poderes, talvez outras agências precisem ter seus poderes preservados. E aí o que eu concluo é que o papel do CAD em tudo isso é, primeiro, não deixar a EED para trás, continuar utilizando métodos econômicos, não ir para uma ideia ideologizada de neobrandesiano, porque essa ideia de que, se a gente utilizar da economia, a gente não vai poder punir essas empresas, não. O estudo mostrou que é possível identificar. Tá? Eu queria só falar um pouco da Paraíba, é muito rápido. Sei que você ama a Paraíba, então você vai deixar. Né? Cara, e aqui na Paraíba, a gente tem que escolher entre ajudar os algoritmos e informar os consumidores. Por quê? A gente sabe que a transparência dos preços pode se vir as duas coisas. Aquele estudo lá que eu mostrei no início, ele ajudou a identificar uma situação, um ato infracionário, né? Mas, se a informação sobre os preços é pública, também o governo pode estar dando de graça um insumo para uma empresa criar um algoritmo colusivo, né? E a gente tem aqui na Paraíba um aplicativo chamado Preço da Hora, que, inclusive, foi gestado por essa própria casa, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Todos vocês podem baixar no celular e tem também na internet. E lá está disponível todos os preços de todas as compras, basicamente, são feitas em tempo real aqui no Estado, que são informações retiradas direto da nota fiscal eletrônica das compras, e diz onde que foi comprado, qual o valor que foi comprado, tudo. E aí eu penso, cara, é uma questão de tempo até um aplicativo desse surgir aqui, porque a informação está pública. Né? E aqui, por exemplo, tem até como o preço evolui, né, ao longo do tempo, e eu acho muito massa, entendeu? Eu conheço o professor que fez isso, fui até monitor dele, muito massa, sendo que me parece uma externalidade positiva para os algoritmos. A gente está dando de bandeja a eles o material. Né? E aí eu tenho algumas sugestões humildes, tá, de como eu acho que esse aplicativo poderia melhorar, né, ter regras que dificultem o scrapping, né, raspar o aplicativo para criar esse tipo de coisa, e outras coisas aí. Quem quiser ler tudo com calma, pode me seguir no Instagram, através desse QR Code, e me pedir lá pelo direct que eu mando, tá, o slide para vocês. É isso, gente. Obrigado.